Om Hara. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Otávio Leal de Amprem e hoje eu vou compartilhar contigo, dentro de uma visão de terapia quântica, instrumentos de poder para proteção, limpeza e cura energética. Eu, Otávio Leal, juntamente com Larissa Ananda, irei te mostrar e ensinar como você pode utilizar uma série de instrumentos sagrados. Para isso, papel e caneta na mão e uma concentração adequada. O primeiro elemento que trabalhamos quando vamos fazer uma liturgia, magia e cura energética é o elemento fogo. Nós temos essa divisão de fogo, terra, ar e água. Eu tenho aqui em minhas mãos uma vela representante do elemento fogo. Como que se utiliza a vela para limpeza, proteção e cura energética? Claro, você vai acender a vela é um representante do fogo, mas nessa vela você sempre irá colocar uma energia. Por exemplo, segurar a vela com as mãos e mentalizar que essa vela é amor. Você toca a vela e mentaliza amor. Ou saúde, que hajam bênçãos no amor, ou bênçãos na saúde, ou bênçãos nas questões de prosperidade. Você deve passar a energia para a vela. E nós temos 3 tipos de velas que você deve utilizar nas suas práticas. A primeira são essas velas longas, que representam um punhal, como se fosse um bastão, uma espada. Depois nós temos as velas de cera de mel. A Ananda vai pegar para mim uma vela que vocês observam, ela é amarelinha. Essas velas nem sempre são facilmente encontradas, mas é uma vela que nos remota a tradições antiquíssimas, a ritualísticas antiquíssimas. E quanto mais antigo for uma liturgia, um ritual, uma magia, mais força ela tem. Na cera de mel também, você deve mentalizar, antes de acender a mesma, os teus objetivos. E finalmente temos algumas velas grandes, algumas velas longas, que seriam as velas de 7 dias. Essa é bem maior do que uma vela de 7 dias, mas tem a mesma representação. É uma vela de liturgias cristãs, que você pode escrever, ou melhor, que você pode impor as mãos e passando a energia dos teus objetivos, dos teus planos aqui. Eu falei erroneamente que você pode escrever na vela, porque eu estava pensando já no próximo item, que é exatamente esse. Nessas velas você pode pegar um alfinete ou pegar uma ponta de um incenso e você escreve mesmo na vela: amor, relacionamento, união, ou até mesmo com um pequeno punhal que eu vou estar te explicando logo a seguir. A vela tem que ter a tua intenção. Algumas velas, por exemplo, como as velas de 7 dias, já existem velas de Nossa Senhora, que é para cura, velas de São Judas, que é para causas impossíveis, velas que envolvem Jesus, que são para os milagres, e vários santos, ou as velas coloridas também. A vela azul para ter paz, a verde saúde, a vermelha plenitude, carisma, vitalidade, as velas rosas amorosidade, as velas brancas cura, paz de espírito. Essas são as principais. Então você vai anotar na vela, você vai rabiscar a vela com a tua ou as tuas intenções. Vou colocar essa vela aqui de lado. E existe uma outra prática muito utilizada na liturgia do fogo, que é você trabalhar com 2 velas. Numa das velas, por exemplo, você anota o nome de uma pessoa que você quer passar uma energia de saúde, vamos supor. Então você escreve aqui Paulo em uma das velas, com a ponta de um incenso, com um punhal.
Deixa eu até pedir para a Nanda pegar um punhal negro que eu tenho, africano, que é um punhal de obsidiana, que é uma pedra que nós vamos falar já já. Olha aqui esse punhal na câmera do detalhe, um punhal consagrado de uma divindade chamada Mãe Terra, Pachamama, vou falar dele já já. E você pega a vela e escreve com a ponta do punhal, Paulo. Na outra vela você escreve saúde, com a ponta do punhal, saúde. E você, usando algumas bases que eu não tenho aqui, você vai deixar as duas velas queimando juntas. A da saúde e aquela da pessoa que eu chamei de Paulo, as duas têm que queimar juntos. Cuidado para não pegar fogo num pano. Você pode colocar isso na tua cozinha, preparar a cozinha, inclusive com incenso, para ficar uma energia legal. Eu vou falar disso já já. Então, você também pode pegar e escrever teu nome. Ana Paula, escreve aqui, tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima. E depois você escreve na outra vela prosperidade. Mentaliza que essa vela representa você, que essa representa prosperidade, coloca as duas juntas, acende, deixa queimar até o fim. Não importa quanto tempo isso, pode ser com duas velas, inclusive as velas de 7 dias, as duas juntas. Às vezes elas se fundem, às vezes não, mas você está enviando uma energia para os elementais do fogo, que é o que nós chamamos de salamandras, os seres do fogo. Na Índia nós falamos Agni. Inclusive, mesmo numa prática de yoga, de tantra, um atendimento como terapeuta, você vai atender uma pessoa, que chama Rubens, um exemplo. Você pode acender uma vela, escrever o nome da pessoa, Rubens, e durante o atendimento você está trabalhando terapeuticamente com aquela pessoa, pessoalmente ou até mesmo à distância. As salamandras têm essa energia de buscar na distância que for. Inclusive existem uns candelabros de 7 velas, que são chamadas, existem de 3 velas, vamos colocar assim, fica mais bonitinho, dentro da tradição mística cristã, que você pode, na vela central, escrever o seu nome e nas velas laterais escrever os objetivos que você deseja. E existem também candelabros de 7 velas. Essas 7 velas, nesse candelabro que se chama menorá, você pode mentalizar que essas 7 velas, uma é para afetividade, outra é para prosperidade, outra é para saúde, e às vezes até lançar uma para o planeta Terra. Às vezes nós pensamos tão somente em nós quando acendemos uma vela, mas você pode lançar isso para todo o planeta. E lembrar, velas azuis, calma, tranquilidade, as doenças psíquicas, depressão, medo, agitação, ansiedade. As velas vermelhas, carisma, vitalidade. As velas brancas, que são essas, têm relação com a saúde. As velas violetas com a espiritualidade, as velas rosas com o amor. E a vela de cera de mel, normalmente ela é amarela, essas velas poderosíssimas. Aí não, a representação amarela não influi o que você escrever aqui e mentalizar. Sempre é importante quando fazemos um ritual ou quando acendemos uma vela que haja uma concentração. Então, vela é elemento fogo. Se você quiser acender uma vela, todos esses rituais com a vela que eu compartilhei aqui, e ritual um mantra do fogo, melhor ainda. Esse mantra é Om Agnaye Namah, que você entoa assim: Om Agnaye Namah, Om Agnaye Namah, Om Agnaye Namah. Vai acender vela e mentaliza, porque aí o fogo está dentro de ti, que é o mantra, e fora de ti, que é a própria vela. Primeiro elemento. O segundo elemento, até vou deixar uma vela aqui, para vocês verem que eu falei do fogo, e afastar essas daqui.
senão minha mesa vai ficar lotada de elementos. Deixar essa aqui do lado. Fogo, salamandras, energia da ação, da luta, da garra. O fogo tem relação com Áries, Leão e Sagitário, que é liberdade, carisma, luz própria. Pode guardar essa. E aqui temos o elemento terra, que são os cristais. Aqui tem um ametista, um quartzo verde, que tem outros nomes também, um cristal rosa, que é o quartzo rosa, uma pedra transparente, que é o cristal de quartzo, e uma obsidiana. Basicamente, nós utilizamos as quatro, aqui temos 5, dentro de trabalhos com chakras, trabalhos terapêuticos de impor as mãos. Você que é terapeuta quântico tem esse conhecimento de como colocar pedras no corpo das pessoas e passar energia das suas mãos juntamente com a pedra. No caso aqui de proteção, limpeza e cura energética, quando você acende uma vela, sempre deixe pedras por perto. Que agora você tem o fogo, que é as salamandras, e as pedras, que são os gnomos. Na Índia nós chamamos de Prithvi. E eu gosto muito da obsidiana, que é uma das pedras da magia. Tá? Lá muitos anos atrás, eu fui iniciado como sumo sacerdote da tradição wicana, de Alexander Gardner, que é uma Wicca bem tradicional, bem conceituada, e que tem uma tradição mesmo, não é algo inventado, nem criado, nem adaptado. E lá eles se utilizam muito da obsidiana. Esse formato de pedra, para você fazer uma prática, você mandar energia para Nanda com a pedra, ou fazer enviar, por aqui para vocês enxergarem na câmera menor, para você enviar à distância uma energia para alguém, um reiki, por exemplo, você pode desenhar os símbolos do reiki com essa pedra. Tenho essa daqui, que é lapidada, mas respeitando alguns elementos, que eu vou falar depois, que são as questões piramidais. Tenho esse bastão consagrado, que é um bastão africano, e tem aqui a figura da Mãe Terra, de divindades da África, que também eu utilizo muitas vezes para aplicar reiki no canto de uma casa, para transmitir energia, para enviar à distância uma energia também. E você tem em casa esse elemento, é muito interessante. Até porque eu vou te ensinar em outro momento você fazer algumas limpezas energéticas com essas pedras, que é o que eu chamo de limpeza energética xamânica tribal. Tenho também para cura uma pedra que é um punhal de cristal de quartzo, é um punhal muito raro, que vocês veem aqui. E o punhal, ele representa o masculino, o yang, a força, a ação. O sino, que eu vou falar depois, representa o feminino, a amorosidade, a gentileza. Então você ter um punhal na tua casa, punhal assim de quartzo, é a mesma coisa. Você pode abrir a aura das pessoas num atendimento, você pode desenhar símbolos em canto, você pode imaginar que a energia está entrando no punhal e do punhal vindo para o seu corpo. Tudo isso é terra. Tem mais alguma? Deixa eu mostrar esse daqui. Esse daqui eu vou precisar mostrar bem próximo da câmera, dessa câmera dos detalhes, que é um bastão, nós chamamos de bastão Atlante, e que tem algumas pedras que estão relacionadas com os chakras. Aqui o quartzo branco, o quartzo rosa, temos o quartzo verde, o jaspe. Então são pedras e na ponta um cristal de quartzo também. Em algumas aulas que eu compartilho contigo dentro da formação em terapeuta quântico, você tem alguns movimentos de limpeza e de passes também que você dá com esses bastões. Seja com esse bastão que é chamado, um apelido é bastão de Atlântida, seja com a obsidiana preta ou com o quartzo
branco ou com esse punhal africano. Então tudo isso é a representação do elemento terra, que dentro também do altar ou na sua casa, esse elemento terra pode ser representado por flores, flores vivas, flores plantadas, sempre flores plantadas na terra, que ainda estejam vivas. Mas aqui no nosso caso, vamos colocar aqui o cristal e uma pedra, vamos pôr a ametista, que representam o fogo e a terra. Quando eu quero evocar a terra também, eu posso evocar com o mantra Om Priti Vaye Namah. Às vezes eu não tenho cristal, às vezes eu não tenho velas, não tenho chamas, eu evoco pelo som da terra Om Priti Vaye Namah, Om Priti Vaye Namah, Om Priti Vaye Namah. Prithvi é terra. Vou colocar aqui os cristais de lado. E agora vamos para o terceiro elemento, que é o elemento ar. Fogo, terra, ar e água. No elemento ar, nós estamos falando dos incensos, da perfumaria, que é um assunto muito longo, um assunto que eu desenvolvo em outras formações, mas a título de você fazer rituais e acender incensos de forma competente, eu vou compartilhar contigo algumas regras. Então eu vou pedir primeiro o incenso de Kali, que é o incenso que eu mando elaborar para mim, e o incenso, não, Kali eu tenho aqui, só o incenso Fênix, né, que é o breuzinho que eu chamo. Esses incensos, um deles vem nessa caixinha e outro aqui é a vareta solta. São incensos que eu chamo de incensos naturais. Aliás, eles são chamados de incensos naturais, orgânicos, ecológicos. Não tem resina de petróleo, que é algo que faz mal ao meio ambiente, a retirada desse petróleo, além do que ser algo muito manipulado. Aliás, com as velas também é assim. A vela normal é uma vela de resina de petróleo. A vela de cera de mel é uma vela natural. Esse incenso eu que mando confeccionar com um alquimista chamado Carlos dos Incensos. É um incenso que eu peço para ele colocar vários elementos que ele, claro, me propôs, porque ele é um alquimista, um perfumista. Tem sal grosso, carvão ecológico, tem mirra, tem verbena, outros incensos que eu também peço para Carlos confeccionar para mim, como caretza, tem o perfume de sândalo, que nós vamos falar dele já já. Já esses perfumes, esse daqui é de uma fábrica que chama Incenso Fênix, e tem o breuzinho também. São incensos assim, mais gordinhos, que às vezes se desmancham um pouco quando nós acendemos. E no caso desse é um incenso de 7 ervas, extraordinário. Você acende, você pode passar esse incenso no canto da tua casa, num banheiro que fica com energia muitas vezes complicada. Você pode passar uma pessoa, se você conhece os passes, e nessa formação você terá uma boa noção de passes, de limpezas. Você pode deixar queimar no teu ambiente. Agora, esse incenso tem esses incensos orgânicos de 7 ervas, de pau santo, de arruda, temos incensos também de alecrim, são extraordinários. O alecrim para limpeza ambiental é um dos melhores, mas evite utilizar incenso de gnomo, de anjos, de mestre da fraternidade branca, de abacaxi, de melancia, de laranja, os primeiros dos mestres, dos gnomos, dos anjos. Não utilize porque você não sabe o perfume que tem no mesmo. E muitas vezes é um tutti-frutti, uma melancia, um limão, que são perfumes que tão somente aromatizam o ambiente, mas não tem um caráter mítico de proteção, limpeza, cura energética. Então, limpeza, arruda, comigo ninguém pode, 7 ervas, alecrim, verbena, mirra,
são os mais adequados para a limpeza. Para te energizar, para fazer com que você fique com bastante vitalidade, tem um outro incenso aqui que eu recomendo, que é o incenso do mestre Satya Sai Baba. Ele é chamado de Nadi Champa. É uma caixa assim grande, é um incenso bem forte, um incenso bem ativo realmente, que quando você põe para queimar, às vezes você precisa sair de casa. Você pode cortar um pedaço, queimar só um pouquinho. Vela e incensos, quando usado na cura, a energização deve queimar até o fim. Acenda o incenso com fósforo, nunca com isqueiro. Fósforo representa a vida, o natural. Faz uma mentalização também, quando você quer acender esse incenso de Nadi Champa, chama Nadi Champa, que é o incenso do Satya Sai Baba, o mestre falecido, mas que eu tive oportunidade de estar com ele lá nos anos 90. Esse incenso ele tem, dentre outros elementos, o sândalo, que se eu pudesse indicar para ti, o melhor perfume é sândalo, na nossa história aqui, porque o sândalo estimula todos os seus chakras, aumenta a tua vitalidade, aumenta a tua energia, aumenta o teu carisma. E o Nadi Champa, além do sândalo, eu descobri há pouco tempo, ele tem também o perfume de Tulasi, que é um perfume de Ganesha, o deus com cabeça de elefante, corpo de homem, que é o deus da prosperidade, que tem relação com a prosperidade de saúde, de certeza, de segurança, de determinação. Eu vou falar de Ganesha já já, vamos por aqui. E o Tulasi, ou Tulasi, é o perfume de Ganesha. Eu vou pedir para a Nanda me dar aqui, me passar esse incenso, também um incenso indiano, que se chama Ganesh, que é um incenso de Tulasi. Agora note, o Nadi Champa é Tulasi, sândalo e outros perfumes. O de Ganesh é só Tulasi, aparentemente, estava sentindo o cheiro agora há pouco. Existem outros incensos também indianos, todos da marca, ou feitos pelos seguidores do Satya Sai Baba, como o de rosa, que é muito interessante para o ambiente ficar amoroso, gentil. E existe também o incenso de patchouli, pelo contrário, ao contrário da rosa que acalma, que descansa, o patchouli levanta, energiza. Esses incensos que eu estou compartilhando aqui são exceções, porque normalmente os incensos indianos são de péssima qualidade. Tanto que quando você procura os incensos do Satya Sai Baba, ele tem um valor um pouco maior do que os incensos indianos. E os incensos orgânicos, o valor é bem maior. Mas realmente quando você coloca esse perfume na sua casa, você está acionando o elemento ar. Eu falei que o fogo era relacionado com Áries, Leão e Sagitário, a terra é relacionada com Touro, Virgem e Capricórnio, que é a segurança, a certeza, a determinação, o trabalho, é o signo da Nanda, que é Capricórnio, e o incenso está relacionado, por incenso aqui junto com o Buda, com o elemento ar, que é Gêmeos, Libra, que é o meu signo, e Aquário. Quando você acende um incenso, você aciona o pensamento, a lógica, a intelectualidade, o conhecimento, a boa comunicação. E o som é Vayu. Nós tocamos aí os silfos, que são os seres do ar. O mantra é Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah. E quando nós acendemos o incenso, também nós podemos nos utilizar de uma questão que é as penas. As penas, que aqui estou trazendo um pouco da ideia do xamanismo, é você um incenso na mão e uma pena para você perfumar pelo perfume o ambiente. Então eu vou colocar aqui, são várias penas que eu tenho aqui. Essa aqui é uma pena de águia, vinda de Sedona. A águia não foi morta,
A pena caiu e eu posso pegar o incenso em uma das mãos e com a pena de águia fazer esse movimento que faz com que a intenção seja muito maior. Posso passar uma pessoa, um incenso. A pena de águia é muito rara, mas eu tenho aqui uma pena de pato, que é uma pena que uma irmã me presenteou numa formação de reiki xamânico. Pato é um animal doce, não é esse poder da águia, mas traz a doçura, o carinho, a gentileza. Ela mora num condomínio, tem vários patos, a pena caiu. Então, você faz esse movimento e vai passando o incenso no canto da casa, passando o incenso numa pessoa. Essa questão de passar o incenso em ambientes, você tem nessa formação a Ananda falando da limpeza da casa, da purificação, do benzimento da casa. E nós podemos usar um incenso com uma pena de pato. Aqui eu tenho uma pena de côndor, um côndor negro, e aqui uma pena de côndor branco. Essas penas eu tive a oportunidade de trazer do Peru, também nas montanhas da tradição inca. Essas penas foram encontradas por mim no chão, então o animal não é morto. E mesma coisa, você passa no incenso, ou se você tiver um defumador, que você usa aquele incenso que é colocado em cima de carvão quente, mesma coisa. A pena representa o ar, representa o voo, representa o céu. E o mantra Vayu, Om Vayu Aye Namah, Om Vayu Aye Namah, Om Vayu Aye Namah, Om Vayu Aye Namah. Não importa pássaro. Lógico que essas penas são mais pomposas, da águia, do côndor, mas a do pato aqui é a mais simpática, talvez. Então, a Nanda aqui vai guardar as penas. E com relação ainda a essa questão dos 4 elementos, nós podemos nos utilizar da sálvia, que eu tenho aqui um bastão de sálvia, um bastão que esse bastão você acende, passa um pouquinho no ambiente. Vou pegar aqui com a câmera dos detalhes, bem pouco mesmo, porque o cheiro é muito forte, muito poderoso. Ou você tira um pedacinho da sálvia. Hoje você encontra muita sálvia para você adquirir em saquinhos, em pequenas quantidades, e você defuma a tua casa. Se eu for comparar a força de um incenso, por mais natural que seja, com a sálvia é mais poderosa. Não foi manipulada, ela está aqui prontinha, e tem uma tradição que passa pelos Apaches, Cherokees, passa por várias tradições tribais de força, de garra, de determinação. Pois bem, então você tem o fogo, a terra, o ar, e vamos para o elemento água. O ideal dentro das liturgias com água seria nós trabalharmos com uma cachoeira, tomar banhos de cachoeira regularmente. Eu, quando era um terapeuta assíduo, atendia muito, eu sempre tinha contato com cachoeiras. E aqui para Itu, que é perto de São Paulo, estou gravando esse programa hoje aqui em São Paulo, no anexo da uma universidade, que é o nosso pequeno estúdio, mas no passado eu ia lá para Itu, tomava banhos de cachoeira e aproveitava por um pouco de argila no meu corpo, porque a argila é a representação do elemento terra. Punha argila, ficava lá no sol um tempo e depois a cachoeira me levava, limpava. Hoje eu moro no Guarujá, então para mim o contato com o mar tem essa característica de limpeza, de purificação, de cura. O mar e a cachoeira, poderosíssimos. Para você trabalhar na tua casa, no teu consultório, no altar, você pode colocar assim um pouco d'água. Não sei se está dando contraste, porque eu estou com a camiseta branca. Dá para ver? Em todo caso, vamos pôr aqui assim uma pedrinha atrás. Aí você tem um copo d'água e vocês devem estar pensando, mas o que é isso na água? É um pouco de sal. O sal tradicional, ou preferencialmente o sal grosso,
ele é um purificador ambiental. E a colher, aqui nós temos uma colher, ela vai servir como uma antena que vai captando todos os miasmas negativos de um ambiente, por exemplo, ou de uma pessoa. Se é de um ambiente, é aquilo que nós chamamos de infestação. O ambiente está infestado, está carregado. E se for de uma pessoa, é uma obsessão, ou algo conhecido como Kama-rupa, que é um padrão de energia negativa. Eu vou aprofundar esse tema contigo também. Então, olha que bonito que nós temos aqui. Nós temos o incenso, que é o ar, nós temos a água, nós temos o fogo e nós temos a terra. De todos esses elementos, a água teoricamente é o mais poderoso, é o que gera vida. Uma parte da terra tem água, ou é água, inclusive o próprio Guilherme Arantes fez uma música lindíssima, Planeta Água, que ele fala até de Ara, mãe d'água. E o Guilherme Arantes, ele é médium. Escutei que ele incorporou, ele recebeu, psicografou essa música que chama Planeta Água. A água, o mantra é Api. Nós entoamos assim: Om Api Aye Namah, Om Api Aye Namah, Om Api Aye Namah, Om Api Aye Namah. Em outras lições, nós falamos sobre quantas vezes entoar o mantra, em que situação, número, de vezes, mas é o elemento água. A água também, ela pode se misturar com a terra quando você toma um banho de ervas. As ervas são a terra. A água é a água. Você ferve essas ervas e toma, normalmente espada de São Jorge, alecrim, comigo ninguém pode, arruda, abre caminhos, lavanda, muitas vezes. São ervas de poder que você pode tomar um banho do pescoço para baixo, pelas questões dos chakras, que esses chakras são mais etéricos, não se deve jogar terra neles, do pescoço para baixo, e no dia e na hora que a lua mudar, é o ideal. Você vai procurar na internet ou no jornal o dia e a hora que a lua muda. Essa hora é uma hora mágica, uma hora transpessoal. Você ferve a erva um pouco antes, põe a mão, faz um reiki, faz um Pai Nosso em aramaico, energiza aquela erva, depois você vai lá, toma banho e joga do pescoço para baixo. Na hora que a lua muda, você pode fazer suas 4 luas. Ou se for um horário assim difícil, a partir de 3 da manhã, 4, você faz o horário que mais se aproxima dessas mudanças. Fogo, terra e água. Vamos só falar, acrescentar algo quanto ao elemento água. E eu aproveito e bebo um pouco d'água. Já deixei aqui próximo. Nós podemos deixar assim a água dentro de um processo de cromoterapia, que é uma cromoterapia azul, porque essa água está envolvida com a energia da saúde. Mas mais importante que isso, é um elemento que eu gosto muito de divulgar, que você adquire em lojas virtuais, não é assim que se fala, é esse bastão, que é um bastão ionizador da água. Dê uma olhada um pouquinho nele para vocês guardarem bem a imagem. O pH da nossa água é muito comprometido com transportes, com sol, com poeira, com manuseio. Às vezes nós pegamos uma garrafa d'água e lemos lá o pH 7, mas na realidade nem 7 é 6, porque ele andou no caminhão de uma cidade para outra. Esses ionizadores, esses transformadores de pH da água, que aqui dentro tem turmalina negra. Se você não sabe, não sei se vocês me ouvem, eu estou molhando toda a mesa. Tem aqui turmalina negra, mas é água. E esses bastões têm um valor muito simbólico. Você pode colocar assim numa garrafinha d'água. É algo, inclusive, que a própria ciência testa. Não é o poder dos cristais, porque o cristal tem um poder, uma visão
Na visão quântica tem, mas aqui é algo bem científico, bem pé no chão. Então você joga dentro de uma garrafinha dessa, pequena, um desse daqui, pequeno, depois de 3 minutos você já pode beber a água. E dura mais ou menos 1 ano esses bastões e você vai ter uma água extraordinária. Olha, eu vou contar para ti. Depois que eu comecei a utilizar esses bastões, eu nunca mais tive gripe. Nunca mais. Porque você fica com o sangue de uma criança. Na internet tem várias pesquisas, inclusive algum que compara a água com e sem isso, que eles tiram o pH da água, depois o pH de refrigerante, de sucos, um monte. É muito interessante esse bastão. E quando eu adquiro uns 10 aproximadamente. Aí eu dou um de presente para minha filha, um para a Nanda, você tem, né? Desse daqui, mas esses que são acessíveis, eles servem só para uma garrafinha d'água, meio litro. Se você precisar de 1 litro, aí o valor desses ionizadores, assim que se diz, né, eles começam a ficar um pouquinho mais salgado. Mas você bebe uma água como se fosse uma água de fonte. E mesmo essas águas de restaurantes que vem numa garrafinha de plástico, elas não têm um pH legal, não tem. Pessoas com doenças graves, principalmente essa doença tão exagerada que tem agora, na minha visão, que é o câncer, fala-se muito que um sangue equilibrado evita, pelo menos, consequências tão trágicas dessa doença. Eu não digo que cure nem que não cure, o terapeuta nunca deve usar a palavra cura, a não ser assim, cura energética, cura espiritual, mas cura física nem sempre está nas nossas mãos. Mas isso é um dos maiores presentes que você dá para as pessoas que estão perto de ti. Pois bem, falamos dos 4 elementos, agora vamos falar do elemento éter. Então eu vou colocar a figura de Shiva. Não é primeiro, eu vou pedir para a Nanda colocar o Buda aqui no meio. A figura de Buda é uma figura que representa o éter, o espírito. Mas, Otávio, eu não sou budista. Não tem problema. Primeiro que não se deve idolatrar a figura de Buda. Não é uma questão de idolatria. É uma questão que esse formato, que é um formato equilibrado da figura de Buda, no seu ambiente cria uma energia positiva, permite uma transformação positiva. Tanto é que existem mosteiros na China, no Japão, com milhares dessas figuras. E quando você entra nesses mosteiros, eu mesmo nunca entrei, mas aqui em São Paulo tem um mosteiro que se chama Budismo Hongande, que fica na rua Xanguá, número 111. É uma rua pequenininha aqui na Praça da Árvore. Você entra, tem um monte de imagens de Buda. E quando você entra ali, você aquieta, você acalma. Essa é uma imagem que representa o espírito. No caso de Buda, a calma, a tranquilidade, a serenidade. A próxima imagem que eu vou mostrar, vamos imaginar que você goste da imagem, que, claro, tem a relação com um dos mestres aqui do nosso curso, que é Mestre Jesus. Já que eu sempre falo de mantras cristãos, de curas essênias. Então, essa aqui fica aqui, Jesus e Maria. Eu tenho aqui as duas figuras, que também representam o elemento éter, o coração de Jesus, que está aqui, à minha esquerda, é uma figura de Jesus com uma roupa bem equilibrada, vermelha e branca. Vermelho é o ativo, é a força, é o yang. Branco é a passividade, é o carinho, é a paz. Ele tem o coração se abrindo, por isso chama coração de Jesus. E você pode e deve deixar na tua casa essa imagem, imaginando que esse coração se abre e pega todos os aposentos da casa. Ou aqueles que conhecem o reiki cristão, o reiki essênio, sabem que você pode meditar olhando para a figura de Jesus, imaginando que esse coração sai da imagem e te toca. Tanto na imagem de Buda quanto na imagem de Jesus não é idolatria, não é isso. Não é se apegar à imagem, mas é o que ela representa para ti, o que ela toca, o coração amoroso.
E aqui o coração de Maria, que é a mesma energia, a figura de Maria, a rainha, né, tem uma coroa, rainha dos céus, ela está nos céus, aqui em nuvens, Jesus está na terra, está pisando aqui no planeta Terra, né, que é o mestre, é o Logos que se manifestou na terra. Então Maria aqui, o coração de Maria representa aquele acolhimento, aquele aconchego da figura da mãe. Isso é o elemento éter, fogo, terra, água e éter. Coloquemos aqui Maria e Jesus e temos essa figura que é quando você quer colocar na sua casa uma energia de transmutação, de transformação. Olhem para ela. É Shiva. Shiva é o criador do yoga. Aqui a representação de Shiva é Shiva Nataraj, o dançarino cósmico, aquele que extirpa tudo aquilo que é indesejável, que é negativo, que é inadequado. Eu prefiro falar inadequado do que ruim. Não é adequado a mim, não faz parte da minha vida. Então Shiva tem essa representação na Índia, no Tantra, no Vedanta. Ele representa aquele que transforma, aquele que destrói tudo aquilo que é desnecessário para a tua vida. Na minha casa, se um dia vocês conhecerem, tem altar por todo lado. No caso da Nanda, ela tem um altar muito bonito que fica no quarto dela, mas a minha casa, aonde vocês veem, tem figuras divinas. Inclusive aqui no chão, dá para ver, tem um Buda enorme que representa essa ideia de equilíbrio. Lá na escada tem um Shiva de pedra, pesadíssimo. Essas figuras nos trazem boas recordações. É a mesma coisa que você, por exemplo, assistir um jornal com notícias ruins, ou ver uma situação caótica. Tudo isso acaba trazendo para ti uma energia que nós chamamos de baixo astral. Olhar a figura de Jesus, de Buda, de Maria, tudo isso te joga para o alto astral. E claro, tem animais em casa também. Eu já tive muito cachorro, poodle, fox paulistinha, pastor alemão, Akita. A minha mãe agora tem uma muda Pomerânia. Pomerânia. A Nanda tem 2 Lulus da Pomerânia. O cachorro traz algo muito bacana, porque mesmo que você não esteja bem, ele está ali contigo, companheirão. Hoje eu tenho gatos. O gato também, com essa função energética, é extraordinário, mesmo que quando você não está bem, eles nem chegam perto. Mas de longe, com um olhar, com aquela percepção, cães, gatos, patos, ratos, macacos, não importa o animal, nossos irmãos, né? Bom, agora eu vou aprofundar alguns temas. Vamos começar falando sobre a pirâmide. Eu vou estar em outro momento também mostrando para você um trabalho de pirâmide mais aprofundado. Mas por enquanto eu tenho aqui uma pirâmide típica, quem já foi para lá conhece, uma pirâmide de São Tomé das Letras. E aqui uma pirâmide indígena, vamos pôr uma do lado da outra. A pirâmide, essa ideia da pirâmide, a pirâmide é elemento terra, está ligado à terra. Muitos cristais têm essa ponta, até alumínio, obsidiana. Eu vou pegar aquele vermelho, aquele cristal, isso. Vocês observam que a ponta do cristal é no formato piramidal. A pirâmide, para você entrar dentro, para você ter no ambiente, para você colocar debaixo da tua cama uma pirâmide. Mesmo que você não saiba muito bem a posição de colocar uma pirâmide, que tem uma posição correta. Nós vamos ver isso em outro momento. Mas se você não utilizar a pirâmide na posição correta, colocar debaixo da tua cama, ainda assim ela é um captador energético. Por exemplo, vou pedir para a Nanda colocar a mão aqui em cima da pirâmide. Vamos usar essa pirâmide indígena que é maior. Põe a mão assim. Imagina que você está dormindo, que essa mão da Nanda é ela dormindo. Tem uma pirâmide debaixo da cama dela. Essa energia que nós chamamos do ar, do éter, do espírito, que no Tai Chi nós captamos essa energia, ela entra
porque ela é chamada pela ponta da pirâmide. E a Nanda está deitada no meio. Então ela vai, durante a noite, passar por aqui. Ananda, pirâmide, e aqui a energia fica fluindo. Então existem pessoas que põem, obrigado, pirâmide debaixo da cama, colocam alguns alimentos dentro de pirâmides, inclusive existem pirâmides em formato de filtro, que o pessoal do Provida, tive a oportunidade de fazer Provida lá nos anos, ali era no final dos anos 70, com o Dr. Celso. Quando ele estava fundando o Provida, eu estava junto com ele, era aluno, tinha 14, 15 anos, era um gurizote. E o Provida estuda muito pirâmides, para você pôr placas de pirâmides. Eu vou aprofundar um pouco esse tema mais à frente, mas a priori, por enquanto, tão somente as formas piramidais já são absolutamente adequadas para você também ter no seu ambiente e são símbolos de poder. Então colocamos a pirâmide de lado e vamos voltar para o elemento ar ou o elemento éter, que é um sino. Esse daqui é um sino que nós utilizamos o bastão, que representa o linga. Linga é o bastão de luz ou o pênis, e aqui é a Ioni, ou espaço sagrado, a representação do feminino. Temos um Buda aqui, então masculino e feminino. Quando você toca, vou tocar bem baixinho, que eu estou com o microfone aqui. Esse é o elemento ar, porque esse som se propaga pelo ar. E esse daqui, quando você passa, tá estourando ali só ou não? Esse é o elemento éter. O éter é o espiritual, a figura de Buda, a figura de Jesus, e essa união do masculino e do feminino. Nós temos esse som que você coloca para o universo, para a existência. Na Índia é muito comum, quando você entra num ambiente, você toca um sino, cachimbo. E nós temos dentro da mítica ocidental dos índios brasileiros, o cachimbo, esse é o cachimbo tupinambá. Deixa eu pôr aqui na câmera pequena, que também tem essa representação, que é o pênis, aqui a parte onde você vai... O índio não traga, né? Ele só puxa fumaça até a boca, os xamãs, os pajés, os abacaís. Aqui é o masculino, o ativo, o yang, a ação. E aqui nós temos o símbolo que representa o feminino, onde se coloca o fumo, que é um fumo natural, não essas porcarias artificiais, é um grande útero, assim como o sino. O sino leva o som para o éter, o cachimbo leva a fumaça para o éter. No caso do cachimbo, não faz parte dessa formação compartilhar contigo como se utilizar. Mas o sino, nós temos esse sino, que vocês escutaram o som, você pode tocar às vezes em casa para criar uma energia abençoada, e temos aqui um sino menor, que eu não vou tocar porque isso faz muito barulho. E ele tem aqui uma figura de um Dorje, vocês não vão enxergar, mas tem um Dorje que é uma divindade irada, que é como um ser bravo, um animal bravo, um pastor alemão que expulsa as coisas negativas quando você toca. E também com ele pode ser feito esse som. Vocês não vão conseguir escutar, o microfone não vai pegar, é bem... ou mesmo. Então essa é a representação do elemento éter. O que mais que temos aqui? Ali na rosário também, né, que eu quero mostrar, depois aquela caixa das penas que temos ali, que eu selecionei uma série de símbolos de poder. Aqui nós temos o rosário. Eu sou um fã dos rosários. O rosário vem de rosa. Quem é a rosa? A rosa é Maria. Maria é a rosa mística, a rosa transpessoal. Inclusive, o rosário é muito utilizado quando nós evocamos
Nossa Senhora desata nós, que é aquela Nossa Senhora que limpa, que tira, desata nós. Aqui na Liberdade, em São Paulo, tem uma igreja que é muito utilizada para essas situações onde se faz necessário desatar os nós da nossa vida. E o rosário, que você pode fazer um mantra de Maria, que é Miriam, 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 Miriam. Ele tem 150 contas, já falo isso em várias situações, 150 contas, como se cada uma das contas representasse um salmo. Olha que lindo. Por isso que falamos o saltério de salmos de Miriam. Então, em vez de você rezar os 150 salmos, você faz um rosário. E não confunda, tem um pequenininho aqui, esse preto. Não confunda um rosário com um terço. O terço, que é esse daqui, muito bonito esse, né? Aqui tem Jesus, monograma de Maria, que é um símbolo que eu compartilho contigo nessa formação. É um M com uma cruz em cima, poderosíssimo. Mas esse é um terço. O terço, ele é um terço do rosário. Um terço do rosário. Ou seja, tem 50 contas. A priori, existem várias variações. Mas o rosário não. O rosário sempre tem 150 contas. Existem alguns colares, como o que eu estava aqui na minha mão, que tem 200 contas. Que é esse daqui, mas eu desconheço o motivo. Rosário 150. E se tua avó, se tua bisavó tiver um rosário na tua casa, que antigamente tinha aqueles oratórios, que é muito legal de você ter em casa, tem uns antigos hoje que são belíssimos. Se tua avó, bisavó, te deixou um rosário, use esse rosário, que vem de uma tradição já ancestral, de família, impregnado de orações. Ou se você conhece alguém que foi para Santiago de Compostela e essa pessoa puder fazer um favor para você, traz um rosário de Santiago de Compostela, que é um lugar de peregrinação, de espiritualidade, de pessoas. Eu já fiz esse caminho, talvez não tão adequadamente como poderia, porque muitos cortam o caminho de ônibus, de táxi, de bicicleta, e alguns, eu tenho muitos irmãos que têm feito esse caminho a pé. É um grande desafio. Eu te convido a fazer, se tiver condição física, é extraordinário. E o rosário de Santiago e de alguns lugares também da Espanha, eles são feitos de madeira de rosa. Então, conforme você vai passando o dedo nas suas orações, você repete Miriam, 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 a rosa vai impregnando o ambiente. Eu vou pedir para a Nanda agora pegar aqui minha sacolinha de talismãs. Eu tenho duas. Tem uma aqui, que fica na minha gaveta, uma sacola de talismãs. Estamos quase fechando aqui a nossa aula. Que bom que você está persistindo, que bom que você está estudando. E olha, essa aula é legal se você fazer 2 vezes. Tá? 2 vezes, é muita coisa. Desde a vela, queimar, escrever, enfim. E a sacola de talismãs, que eu tenho 2 aqui, bem moderninhas, inclusive. Tem as miçangas, né? São sacolas onde você carrega objetos de poder junto contigo. Então, vou mostrar essa aqui, que já tem aqui a figura de Ganesha. É uma sacola mesmo. Você procura isso também nas redes sociais, né? Na internet, nas lojas virtuais, perdão. E eu tenho um Ganesha de cristal aqui, que representa já Ganesha, superação de obstáculos. Vou falar agora, que é o Deus metade elefante, metade homem. Não que exista uma divindade assim, não que tenha um ser assim, isso é uma representação do elefante, da força do elefante, que supera obstáculos, que dentro da mítica hindu é vegetariana, é muito doce quando tem que ser, e muito agressivo quando tem que ser, que é um animal muito verdadeiro. Então, Ganesha, eu tenho esse Ganesha de cristal dentro
da minha sacolinha de talismãs. Pega aqueles cristalzinhos pequenininhos também. E aqui dentro também tem mais algumas coisas. Eu tenho um cristal que eu trouxe do Peru, que é um quartzo fumê com uma águia em cima, com um côndor em cima. O côndor representa um animal de poder dentro da tradição peruana, o rei dos céus. E aqui, não sei como nós vamos mostrar isso, mas assim eu posso colocar também, às vezes em contato com o corpo, vários cristalzinhos. Vamos ver se eu consigo colocar assim. Existem esses cristais pequenos. Vê se vocês conseguem observar em casa. Na palma da mão. O branco é que eles não vão ver, né? Tá enxergando ali? Então esses cristais você pode colocar dentro da sua sacola de talismãs. Então esses objetos ficam juntos do seu corpo. E um pedacinho de sálvia também. Lembra da sálvia que eu mostrei? Que é a erva. Pega um pedacinho de sálvia e você coloca também junto com, dentro da sua sacolinha de talismãs, uma divindade que é o éter, algumas pedras que é a terra, um animal de poder que é o côndor, e se você quiser você joga um pouco d'água, vou mostrar aqui de pertinho, que é o elemento água, você joga um pouco nisso, e se você quiser fazer uma oração em cima da água, Pai Nosso aramaico, mantra de poder, essa água acaba ficando uma água abençoada, uma água benzida. Então você e coloca tudo isso dentro da sua sacola de talismãs. Conforme você for colocando, você pode fazer também o mantra, uma parte do Pai Nosso, Avunda Bashmaya, Avunda Bashmaya, Avunda Bashmaya, Avunda Bashmaya. Coloca todos os elementos. Avunda Bashmaya. E que eu coloquei bastante coisa, não é necessário. E você usa essa sacola de talismãs. A Nanda vai colocar, porque eu estou com o microfone. Pode dar um problema no som aí com vocês. Vamos pôr o Ganesha para cá. Então essa sacola, normalmente você coloca por dentro, não é algo que fique se mostrando. Pode colocar um pouquinho da vela que você queimou, ou a cinza do incenso. A cinza do incenso, algumas liturgias da Índia, usada para estimular os chakras, você coloca nos chakras, chama Vibhuti. Então esses são os elementos de poder dentro dessa visão que é proteção, limpeza e cura energética. Eu falei de cada um deles um pouco, dá até para aprofundar em outras formações, como terapeuta quântico, como terapeuta tântrico. Eu aprofundo principalmente a questão da perfumaria iniciática, que é a magia dos incensos. Mas tudo isso que você tem aqui já é um grande passo. A maioria não é cultura livresca, ou seja, você não encontra isso em livro nenhum. Foi transmitido para mim por mestres, xamãs, teólogos também, e essa aula, junto com outras aulas, elas começam a se agregar, porque, por exemplo, você pode fazer um atendimento agora e ter um altar com fogo, terra, ar, água, éter, alguns elementos também, ok? Estude, pratique, que bênção que você está aqui estudando, se dedicando. Obrigado por você ser quem você é.